leitura diária desta quarta-feira, da lição de número 11, Compromissados com a Evangelização, convida-nos à leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 38. O título da meditação de hoje é Jesus disse que o campo é o mundo. Façamos esta leitura. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós fizemos a leitura dos versículos 37 até o 43, para termos a ideia do contexto. Jesus aqui está explicando a parábola do joio e do trigo. Os irmãos sabem que o capítulo 13 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, nos traz uma série de parábolas a respeito do reino de Deus. Este é o tema que Jesus trata e ensina através das parábolas. E destas parábolas, duas têm explicações diretas de Jesus. São as parábolas que eu mais gosto de estudar, porque a interpretação delas já foi dada pelo próprio Jesus. Os irmãos sabem que há muita divergência quanto às interpretações das parábolas, mas com relação à parábola do semeador e à parábola do joio e do trigo, o próprio Jesus as interpretou. Portanto, não temos o que discutir. E Jesus diz, com relação à parábola do joio e do trigo, que o reino dos céus era semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E este homem que semeia boa semente, Jesus diz que é ele próprio, é o Filho do Homem. Jesus veio semear a boa semente. Jesus veio semear a boa semente. Jesus, ao pregar o evangelho, ele gera a igreja, porque ele diz que a boa semente, aqui nesta parábola, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, são os salvos, os justos, como ele mesmo vai falar no versículo 43. Então, ao contrário da palavra do semeador, em que a semente era a palavra de Deus, aqui na parábola do joio e do trigo, a semente são os filhos de Deus, são os filhos do reino, são o resultado da pregação do evangelho. E aí nós nos recordamos do que o próprio Jesus disse no evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, Jesus, ele morreu por nós e ele deu muito fruto. O grão de trigo, que é Jesus, o santo, o justo, ele dá fruto. Ao evangelizar, Jesus, ele simplesmente ganha a igreja, forma este povo que é a igreja. Então, ele forma este povo que é a igreja. E os filhos do reino são o trigo que frutifica. Então, assim como Jesus origina a igreja, nós, da igreja, devemos
gerar novos filhos, novos irmãos, novos crentes. Não nós gerarmos, mas ao pregarmos o evangelho, ao lançarmos a boa semente, nós estaremos gerando novos frutos, estaremos dando fruto. Imitando a Jesus, nós também produziremos frutos. Jesus pregou o evangelho, formou a igreja. Nós devemos pregar o evangelho e o Espírito Santo vai acrescentando à igreja novas almas, novas gerações. É assim que a igreja permanece. É assim que a igreja sobrevive. Ela sobrevive através da evangelização. Até o dia em que haverá a ceifa, haverá a colheita. Nesse dia da colheita, o dia do arrebatamento da igreja, os salvos serão levados à presença do Senhor dos ares. E a igreja sai deste mundo e não precisa mais evangelizar. Haverá ainda a pregação do evangelho aqui, porque o evangelho será pregado até o fim do mundo, disse Jesus na explicação desta parábola. Mas o trabalho da igreja, a igreja cessa a sua obra de evangelização quando houver o arrebatamento. Mas é um dever de cada um de nós. O trigo tem de frutificar. O joio, ele não frutifica, mas o trigo frutifica. E aqui nós vemos uma característica que distingue o trigo do joio. O joio, ele não frutifica. Ele não dá fruto. Quem não evangeliza, quem não ganha almas, está mostrando que é joio, que não é filho do reino, mas sim filho do maligno. É Jesus quem disse. Repensemos, irmãos. Somos filhos do reino, estamos a frutificar, estamos a produzir fruto, estamos ganhando almas para o reino do Senhor, ou somos apenas filhos do maligno, que estão junto dos filhos do reino, mas nada produzem?